O assunto é política. Nesse final de semana, a temperatura do caso Queiroz Flávio Bolsonaro aumentou. Ontem, o senador eleito deu entrevistas à Record e à Rede TV e disse que as transações financeiras apontadas como atípicas pelo COAF foram legais. Vini, vamos lá, primeiro com um resumão dessa história, pra gente aí entender melhor as justificativas aí do Flávio Bolsonaro, o senador eleito Flávio Bolsonaro. Como você brincou na manchete, né, Edgar, jogando querosene, né, porque realmente essa história aí, a cada dia ganha um novo capítulo, novas informações, novas acusações, novas cifras estão sendo divulgadas, o caso tem reverberado e está chegando não só no Flávio Bolsonaro, depois até daquele pedido que ele fez de suspeição da investigação aí do caso, MP, né? Mas também no governo federal em forma de desgaste, né? Não existe nenhuma acusação em torno do presidente Jair Bolsonaro, mas obviamente que por ele ser filho do Bolsonaro, acaba criando um desgaste aí também na figura do pai. E ele também justifica, Edgar, nessas entrevistas que ele deu, nessas duas entrevistas que ele deu para a Record e para a Rede TV, que isso é uma intenção, né? Ferir o pai, ferir o governo federal, é uma intenção de todas essas acusações que estão sendo feitas. Diz que é alvo de uma grande perseguição. Na sexta-feira passada, já é importante lembrar também que ele tinha dado já uma entrevista para a Record. A Record é a emissora onde a família Bolsonaro tem dado mais entrevistas, né, junto com o SBT, e agora teve essa para a Rede TV também. Mas na sexta-feira ele tinha explicado mais sobre essa questão do STF, do pedido, que na verdade ele diz que não pediu para que a investigação fosse suspensa. Ele foi apenas entender qual competência, qual foro seria competente para investigar esse caso e onde que ele deveria ir para prestar esclarecimentos. Lembrando que já na sexta-feira houve a denúncia do Jornal Nacional sobre os 48 depósitos no valor de R$2.000. Ele acabou não falando sobre isso na sexta-feira e agora apenas no domingo que ele falou um pouco mais sobre o caso. Sobre os 48 depósito de R$2.000 e também sobre o título do pagamento de R$1 milhão que não tinha declarado ali quem que era a pessoa favorecida nesse valor de R$1 milhão. Sobre isso, Edgar, ele fala que se refere à compra, né, de um apartamento. Na verdade, o financiamento desse apartamento, ele tinha uma dívida com a construtora, a Caixa acabou comprando essa dívida dele, da construtora, no valor de R$1 milhão e ele acabou ficando, então, devedor da Caixa. Então ele fala que esse dinheiro não é dele, esse dinheiro não tem nada a ver com ele, esse dinheiro é da Caixa que acabou comprando essa dívida com a construtora. Vamos ouvir. O documento da Caixa é um contrato com a Caixa Econômica Federal. E não é nada mais do que o seguinte: um apartamento que eu comprei na planta, e quando você compra apartamento na planta, o financiamento fica com a construtora. Quando sai o habite-se, é quando a Caixa pode fazer o financiamento. O que você faz? Você busca a Caixa que tem um juros menor. A Caixa vai, paga a sua dívida com a construtora, e eu deixo de ser devedor da construtora e passo a ser devedor da Caixa. Então quem pagou, quem fez essa operação, foi a Caixa Econômica. Não foi dinheiro meu, então está explicado isso aqui. Essa operação aconteceu, Edgar, em 2017, a construtora em questão é a PDG, então ele disse que comprou o apartamento na planta, mas logo posteriormente ele já acabou vendendo esse imóvel no valor de R$2.400.000, porque ele fala que houve um atraso ali na entrega do imóvel, ele acabou vendendo. E essa venda é a justificativa também para esses 48 depósitos no valor de R$2.000, porque parte desse valor ele recebeu em espécie e ele diz que ele mesmo acabou pegando esse dinheiro e depositando na conta dele, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde aconteceram todos os depósitos numa diferença de poucas horas, que ele mesmo acabou depositando. Vamos ver também essa justificativa. Então, o dinheiro meu era depositado na minha própria conta. E como tem que ser de R$2 em R$2.000, porque o limite para você fazer o depósito no caixa eletrônico, naquele papelzinho, são R$2.000, foi feito dessa forma. Não tem mistério nenhum. Está tudo declarado, justificado no papel. Está declarado ao fisco, está declarado, né, na escritura. Se fosse algo de ilícito, você acha que eu vou botar na minha conta?
Bom, então ele fala também um pouquinho do Queiroz, da movimentação lá de 7 milhões de reais. Ele fala que o Queiroz tem uma justificativa, que o valor não era todo aquele, mas também joga a responsabilidade, né, toda pro Queiroz, que ele que vai ter que prestar esclarecimentos com a justiça. E diz, Edgar, que sobre a questão da retenção de salários de funcionários, que ele poderia ter pegado parte do salário aí dos funcionários, isso ele nega absolutamente, diz que mandaria prender se ele soubesse que alguém estaria fazendo isso. Ô Caio, vamos lá, te convenceu esse papo aí do Flávio Bolsonaro? Aliás, os adversários políticos, né, ficam dizendo que não há como você desvencilhar uma coisa da outra, né? E o governo vai ser contaminado de alguma forma por conta da relação, do grau de parentesco. Ele é filho do presidente da República. Apesar de que o vice que assumiu agora, com a viagem do Bolsonaro a Davos, Hamilton Mourão, disse que não tem nada a ver com o governo isso. Vamos lá, sobre me convencer, não me convenceu. A justificativa para a transação maior relacionada ao financiamento da Caixa, essa sim é pertinente. O que ficou esquisito é a justificativa para aqueles R$96 mil, né? Foi picadinho para a conta dele. Inclusive eu queria destacar aqui uma coisa positiva que rolou no jornalismo. O Fantástico atuou como ombudsman da Record. Certo? Então a jornalista Ana Paula Araújo, ela cobrou o jornalismo da Record por não ter feito duas perguntas. A primeira, por que 48 depósitos de 2.000 ao invés de 1 na sua agência bancária? Por que acontece? Do jeito que ele falou, faz parecer que os depósitos foram sequenciais, mas eles não foram. São em 5 datas diferentes, de 9 de junho a 13 de julho. É muito esquisito, porque o argumento da conveniência fala, olha, eu trabalho lá, então eu depositei naquele caixa, mesmo caixa. Faria sentido, talvez se fosse tudo no mesmo dia, ou com uma diferença. Uma vez, sei exatamente. Lá. Não dava para fazer um TED? E aí essa é a segunda pergunta, né, que a jornalista Ana Paula Araújo falou que deveria ter sido feita, que é o seguinte, olha, por que você recebeu uma parte do pagamento em dinheiro e não por transferência? Cheque administrativo. Então, isso de fato são aí os dois maiores buracos na história. Caio, deixa eu só te complementar dizendo que é inédito a Globo criticar o jornalismo de outra emissora. Porque isso não costuma acontecer, isso é muito raro na TV brasileira. Há um acordo meio tácito de ninguém se criticar e até mesmo as TVs se ignoram, né? Elas mal se citam, nem emprestam muito contratado de uma para outra, quiçá criticar a programação uma da outra. Então, nesse caso, é bem inédito. Talvez tenha a ver também com o fato do Bolsonaro e da família terem essa preferência pela Record, né? E a Globo não tá conseguindo fazer essas entrevistas. Mas o ponto, eu acho isso positivo, porque claro, é aquele negócio, você precisa de um pouco de dor, você tem que arriscar ser provocativo, ser até um pouco ofensivo para extrair a verdade dos fatos e, em última análise, para qualquer pessoa séria, imparcial, é isso que interessa. Falando sobre a questão política, né, Edgar, que você pontuou, vamos falar assim, do ponto de vista jurídico, realmente não tem consequência nenhuma para o Bolsonaro. Primeiro que ele não está implicado nas investigações, certo? E depois porque pela Constituição, né, artigo 86, parágrafo 4º, existe uma figura que é a imunidade temporária. Então, o que a Constituição fala? O presidente não pode ser responsabilizado por crimes anteriores ao mandato. Então, ainda que houvesse um crime, aí a doutrina se divide, uma parte acha que ele não pode sequer ser investigado. Então, isso não afeta em absolutamente nada a tranquilidade dele. Agora, certamente, o caso Queiroz, ele é uma mancha na reputação da família Bolsonaro, né? O presidente americano, Abraham Lincoln, ele tinha uma frase muito bonita aqui que eu vou citar pro ouvinte da PAN, que é: o caráter é como uma árvore e a reputação é como a sua sombra. Então ele faz aí essa vamos dizer assim, essa comparação entre o que é real e o que é a projeção disso, né? Então a reputação é uma projeção do caráter. E vamos ser sinceros, né? Os filhos gozavam aí de sombra e água fresca embaixo dessa grande árvore do Bolsonaro. E como a reputação é um fator de prestígio social, isso se traduz no governo com popularidade. A última pesquisa que saiu da XP mostra que o Bolsonaro tem nota 6,7. Prefeito de comparação, o Moro, que tem a nota mais alta, é 7,3, e o Lula tem uma nota 5,5. Então, do ponto de vista de reputação política, isso pode sim atrapalhar um pouco o governo do Jair.